Olá, eu me chamo Alisson. Eu me chamo Breno. Eu sou a Deia, mãe desses dois rapazes, e o vídeo de hoje é para a gente bater um papo sobre este livro, O Diário de John Winchester. Eles aqui vão falar, na verdade quem leu foi o Breno, e eles vão falar também um pouco a respeito da série Supernatural, e eu vou ficar ouvindo porque eu não sei nada a respeito nem do livro nem da série. Para não dizer que eu não sei nada, eu vi um episódio só da série e não quis continuar a assistir, mas eles gostam bastante, então é com vocês. Bom, o livro ele é baseado na série sobrenatural, né, Supernatural, que conta a história, tem mais de 15, acho que tem 15 15 temporadas, né? temporadas gravadas. Então tem 15 temporadas e conta a história desses dois irmãos, que são o Sam e o Dean Winchester, né, da trajetória da família Winchester, que eles tiveram alguns acontecimentos sobrenaturais na vida deles, e a série é focada então na história dessa família. Eles são caçadores, né, de monstros, e vai contando toda essa relação entre os irmãos, entre todas as outras pessoas da família Winchester, de todos os amigos que eles vão conhecendo ao longo do tempo. E esse livro aqui, ele é baseado na série, e ele é o diário de caçador do John Winchester, que é o pai então do Sam e do Dean, né? Ali na primeira temporada, né, acho que já fica bem claro essa questão de como foi a criação do Sam e do Dean, com todo esse cenário, né? O pai deles crescendo sem entender nada do que tinha acontecido ali, com aqueles eventos sobrenaturais, aprendendo mais sobre isso e ainda tendo que criar os dois filhos, porque aconteceu uma coisa com a mãe deles que leva toda a família então para essa vida, né, de caçadores de monstros. E cada caçador acaba mantendo, né, durante a série, todos os caçadores também têm uma espécie de diário, cada um deles, onde eles vão guardando as experiências, informações das caçadas, para ir trocando figurinha, né, trocando as experiências entre eles, para que eles consigam se juntar, se defender e atacar os monstros então. A parte que eu achei muito interessante do próprio livro foi a parte do dia 17 de maio, que é a folha 157, dia 17 de maio, que eu vou ler o texto que está escrito. Na real é só uma pequena frase. Do John falando, né, como se fosse ele escrevendo. Hoje completaríamos 20 anos de casamento. 24 vezes 5, o número de dados no corpo humano. Isso que está escrito, pois John e Mary eram casados. Essa é a parte que você mais gostou, é isso? É. E por que você mais gostou dessa parte? Sobre a história do John, ele e o casamento da Mary é muito interessante você ver no livro. E outra coisa que eu, pelo menos, gosto muito de perceber nesse livro, que eu gostei muito de ler e ficar lendo várias vezes no livro, é como o John fica triste e como ele desconta toda a emoção dele, essa tristeza, raiva que ele fica também. Ele quer descobrir o que aconteceu com a mulher dele e tal. Essa parte que o Breno comentou sobre o casamento, né, dele com a Mary, né? A Mary o nome. É basicamente o que move, né, a série. Aí, então, dando um pouco de spoiler a partir daqui. A mãe deles, né, a Mary Winchester, ela de certa forma, eu vou falar assassinada, mas eu não sei se é assassinato, a forma como você colocaria a categoria disso, mas ela morre de uma forma sobrenatural por causa de um demônio. E toda a questão é o John então não tendo conhecimento nenhum sobre esse mundo, né, do sobrenatural, então é ele pesquisando informações em livros antigos, na Bíblia, etc., falando com pessoas, né, com lendas locais, por exemplo, pesquisando para tentar entender tudo o que está acontecendo. E aí o que eu acho que é interessante é ver a postura, né, desse homem, vendo uma coisa que para ele até então era impossível, que não existia, e como ele tem que buscar entender essas coisas, né, para conseguir de certa forma vingar, né, ou pelo menos entender o que aconteceu com a esposa dele, mas também criar os filhos, né, defender os filhos, proteger os filhos, mas sabendo de tudo isso que existe aí do mundo sobrenatural, ele não cria os filhos como uma pessoa normal criaria, né? Então você vê que a infância do Sam e do Dean ali,
eles já estavam crescendo, mexendo em armas, aprendendo a dirigir carro, aprendendo a fazer um monte de coisas que crianças normais, pelo menos naquela idade ali, não faziam. Então, eles de certa forma perderam, né, a infância deles. E tem toda essa relação do Sam e do Dean, o Dean ser um irmão mais velho, e como ele tenta proteger ao máximo o Sam, não só por partir dele, mas como o pai dele, né, o John, ele tem essa, ele coloca como bem claro pro Dean como ele tem que proteger o Sam a qualquer custo, né, por ele ser o mais novo, porque ele sabe também que ele não vai conseguir estar a todo momento ali para proteger os filhos. Então ele tem que treinar os filhos para que eles sejam capazes de defender eles mesmos. E você que está começando a série, que vai começar a série, eu recomendo primeiro assistir a primeira temporada inteira, para depois tentar ou comprar o livro, se você quiser, é claro. Porque é um livro que ajuda muito a você entender a história dos Winchester, sabe? Eu, particularmente, gostei muito de ler o livro, até porque eu já tinha assistido as 15 temporadas, só que eu nunca fiquei sabendo muito da história do John, sabe? A série, ela é voltada então no ponto de vista dos filhos, né, do Sam e do Dean. E o livro, como ele é a visão do John, o diário do John, ele é toda a história, né, a trajetória do John até praticamente ali o início da série, a primeira temporada. Então, você vê na primeira temporada, tem algumas menções, né, eles falam bastante do John, do papel, de como ele era como pai, que às vezes ele não era o melhor pai do mundo, mas que o Dean ele consegue até entender, né, o porquê que ele agia de certa forma. Mas o livro, eu ainda não li, só o Breno que leu, mas a primeira vez quando a gente estava pensando como a gente ia gravar, né, o Breno chegou até a gravar um áudio e mandar para mim para falar, é mais ou menos assim que eu tô pensando em gravar o vídeo, né? E eu até comentei, né, com você, que eu falei, olha, o áudio que o Breno mandou para mim, eu fiquei interessado em ler o livro, porque eu não cheguei a acompanhar as 15 temporadas, né? Acho que eu acompanhei as 8 primeiras ali, mas eu gostava muito da série, ainda gosto bastante. Eu ainda quero separar um tempo para voltar e terminar toda a série. Mas essa visão do John você não tem na série, né? Então eu acho que o livro vai ser bem legal ali para complementar essas coisas. Então depois aquele já leu, aí depois eu vou pegar esse livro então para ler. Além disso do que a gente já falou, tem o livro, o próprio livro, tem várias ilustrações que aparecem muito na série. Símbolos, tanto de pentágono, por exemplo, uma estrela. Qualquer símbolo que você vai ver na série, se você tiver interesse no livro, ele provavelmente vai estar lá. Pelo pouco que eu dei uma olhada aqui, parece uma xerox mesmo de um diário, porque tem letra cursiva, então parece que realmente pegaram o diário do John, né? Tiraram o xerox, como se fosse real, né? Apesar de ser uma série, parece que tiraram o xerox do caderno. O formato, né, das páginas. E fizeram um livro. Mas falem pra mim então da série. O que você mais curtiu na série? Bom, o que eu mais curti na série foi o Impala. sim. O Impala é a coisa que eu mais gosto na série. Porém, eu me aprofundei muito na história do coach. Não a arma coach, o cara que fez o coach. Samuel Colt, se eu não me engano. E a história dele por trás é muito boa, que ele era um caçador e aquela arma que ele fez não era pra ele, né? Ele fez pra outro caçador. E é uma história que eu, sinceramente, prefiro mais do que, por exemplo, a história do Rufus. Sei, lembro dele. São personagens e qual a relação deles? Um é caçador desses monstros aí? São demônios. Esses monstros são demônios. Tem de tudo. Aí que tá. Tem demônios, tem anjos, tem tudo. Essa série aí tem de tudo sobrenatural. Mas esses caras, eles são caçadores. Geralmente o Rufus e o Bob não... Tipo assim, o Rufus, ele não costumava caçar demônios, né? Eles chamavam mais isso com o Jimmy e o Sam, porque ele acho que ele tinha medo e tal. Mas o Colt, ele não era da época do Sam e do Jim. Ele era muito tempo atrás, tipo assim, 1600, mais ou menos, 1700. Desde aquela época já existiam caçadores. E o Colt fez uma arma. Mais ou menos eu faz 1600, mas é 1800, mais ou menos. O Colt, só para dar o contexto que ele tá falando, é a arma Colt, porque eles, durante a primeira temporada, eles descobrem que o demônio lá de olhos amarelos que matou a mãe deles,
ele não é qualquer tipo de demônio. Você tem tipo uma hierarquia, um escalão ali, e ele não pode ser simplesmente morto como os outros, entendeu? Então tem tipo, uma arma específica que consegue matar ele, não é qualquer um, não é qualquer processo ali que eles conseguem matar, porque ele é especial. E aí que eles vão atrás então dessa arma que tem munição específica, né, que vai conseguir dar conta dele. Do que eu mais gostei, eu acho que é o que move mais a série, que é a relação dos irmãos ali, do Dean e no Sam no início, como o Sam, ele de certa forma fugiu, né, da família. Eles eram muito unidos ali, mas a partir do momento que o Sam decide que ele não quer mais essa vida, ele não quer mais ter que ser um caçador, ele não quer mais ter que viver desse jeito, ele quer viver como uma pessoa normal. Então ele foge, né, de casa, ele vai atrás de fazer uma faculdade, ele vai atrás de criar a vida dele, tem uma namorada, etc. E aí, por causa do sumiço do pai, na primeira temporada, se eu não me engano é logo no primeiro episódio, nos primeiros minutos. Acho que porque acho que foi isso que eu acho assisti. que esse você deve ter visto. Então, logo no primeiro episódio ali, o Dean ele vai atrás do Sam, porque o pai dele sumiu e ele precisa de ajuda para rastrear, então para encontrar o pai. E aí o Sam ele aceita ajudar, mas fala, eu vou te ajudar e depois eu volto para minha vida normal. E aí acontecem algumas coisas e ele não consegue voltar para a vida normal dele, e é por isso que tem 15 temporadas. Mas o que eu mais curti foi essa relação dos irmãos, assim, essa transição, né, que você tem. O Dean sendo um cara que sempre quis a família, né, era a única coisa que ele sempre quis. Tanto é que tem um episódio que ele, acho que é do Dean, né, do gênio, que ele consegue, se eu não me engano, não lembro se é ele ou se é o Sam, mas um deles, em um dos sonhos, alguma coisa assim, o Dean tem um episódio que ele tem tudo que ele quer. Ele tem a família. O Dean. Ele consegue a família dele. Eu não me lembro se ele tem até um filho. Acho que ele tem um filho no episódio. Ou seja, ele tá no paraíso para ele, né? E aí é nesse momento que ele começa a perceber que deve ter alguma coisa errada. Então nessa realidade ali, ele começa a perceber que tem alguma coisa errada, porque as coisas não poderiam ser simplesmente tão perfeitas assim para ele, dado tudo que ele já tinha passado e tal. E aí ele começa a se questionar, ele vai investigando até que ele entende, né, o que está acontecendo ali naquele cenário, no universo ali que ele tá, daquele episódio. Mas isso que eu acho até hoje mais interessante, essa relação toda da família, então, como eles são unidos, como eles se ajudam sempre, né? Fora isso, eu percebi que o Breno, a partir dessa série, acho que ele começou a ver com você, com outro irmão dele também, e ele passou a gostar de rock com essa série, né? Então, sim. pelo jeito, tem bastante, pelo que eu percebi, CDC, Kansas, tem Led Zeppelin. Acho que tem tudo. Rock é o que não falta, né? Eu Black Sabbath. percebo pelas pessoas que eu conheço que já assistiram também, que quem assiste se apaixona pela série, né? Mas eu vi um episódio e ainda estou relutante em assistir. Então, por que vocês acham que eu gostaria de assistir? Porque o Breno já insistiu várias vezes pra eu ver a série. Tanto que você viu um episódio. Eu vi mas pois é. Mas aí eu acabei... Não é que eu não gostei, mas eu acabei colocando outras séries, outras coisas na frente e ainda estou avaliando se eu assisto ou não. Eu acho que você, assim, como qualquer série, você tem que se permitir também, né? Se envolver, digamos assim. Então, você viu o primeiro episódio, beleza, vê o segundo, o terceiro, acompanha pelo menos uma temporada para entender aquele cenário, né? Aquele universo ali da série. Mas eu acho que por você gostar bastante de toda essa questão religiosa, você está estudando bastante agora sobre isso, eu acho que você gostaria, porque você iria curtir, né? Porque logo no início, as primeiras temporadas são muito voltadas para toda essa questão bíblica, né? Assim, primeira temporada. Então você tem muito a questão de anjos, demônios, os arcanjos, tem Lúcifer. E Gabriel. o bacana, assim, eu comentei que eu acho que a partir eu parei de assistir lá pra 8ª temporada, mais ou menos, 9ª temporada, porque no meu ponto de vista, a série tava começando a desandar, sabe? Ela sempre escalou muito nas ameaças, sabe? Então, tipo, a primeira coisa que a gente precisa resolver é isso daqui, é um demônio e tal. Na segunda temporada já aumentou o nível, porque eles já estavam falando de fim do mundo, talvez. E aí depois você começa a ver com a volta de Lúcifer, ou seja, vai escalando, você vai chegando
no Apocalipse, no Armagedon. Tem um episódio que o Dean ele vai pro futuro para ver uma realidade, né? Algo como os anjos estão tentando mostrar para ele que, ó, se você não intervir, se você não tomar sua posição contra o apocalipse, é isso que vai acontecer. E aí ele vê o mundo devastado lá no futuro, etc. E ele entende então que ele tem que tomar uma decisão. Então, até isso eu acho muito bacana, porque eles vão pegando várias questões bíblicas, né, e tal, e vão trazendo isso de uma forma visual que é interessante de ser vista. E no meio de tudo isso, claro, para preencher ali os episódios também, eles vão trazendo várias lendas, né, urbanas, principalmente dos Estados Unidos. Então você tem Bloody Mary, né, que é aquela menininha que seria quase como a loira do banheiro, sabe? Você tem várias tipo, lendas locais assim que eles vão tendo que resolver, porque a gente tem que ir da costa leste até oeste dos Estados Unidos. Então, é muito longo. Então até eles chegarem lá, eles vão esbarrando em vários casos, né, de monstros, e eles simplesmente não podem não agir, né, porque eles têm que tentar salvar as pessoas ao máximo e tal. Então você vai conhecendo bastante sobre todo o território ali americano, vendo várias pessoas e tal. E eu acho que é bem legal, mas eu acho que você tem que se permitir. Bom, eu vi que esse é o Sam, né? O Sam é o mais novo, né? Ele participou da série Gilmore Girls, né? Que eu assisti há um tempo atrás. Long time ago. Muito tempo atrás eu assisti. E eu gostava pra caramba. Então, quando eu percebi que era o mesmo ator, aí bateu uma curiosidade. Porque você sempre quer ver como que aquela pessoa tá agora. Ele tem a mesma cara, né? Ele só, lógico, isso deve ter quanto tempo? Deve ter uns 15 anos que ele fez Gilmore Girls. Mais até, né? Mas ele tem a mesma cara, só envelheceu quase nada. Mas eu fiquei curiosa pra ver como que ele tá interpretando. Mas tem mais alguém que eu conheça da série ou não? Não, eu acho que não. Não, né? Sim, de personagem relevante, não. Tá. Falar do livro? Eu devo assistir, e se eu assistir a série toda, depois a gente bate outro papo a respeito, até porque o Breno ganhou outro livro, né, Breno? É o Guia de Caça de Bob Singer, que é, eu digo, de segundo pai dos Winchester. Mostra lá. E quando eu terminar de ler ele, e não vai demorar muito tempo, a gente faz outro vídeo aqui, trazendo esse livro. Tem uma série de livros também? Isso daí é uma série ou não? Eles são independentes, esses livros? São independentes. Tem um é um cara que escreveu, o outro livro é uma outra pessoa. E aí tem até outros livros. Esse daqui que eu peguei pro Breno, eu dei uma olhada pra ver o que o pessoal tinha falado, se tava alinhado, né, com as coisas na série e tal. Mas tem uma outra galera que tentou escrever pra dar continuidade, né, a esse universo aí. E a galera fala, não tem nada a ver, sabe? O pessoal não curtiu muito. Então tem muito livro por aí, mas nem todos são bem aceitos, assim, pelo mundo aqui. O que eu quero dizer é assim, os livros não são a série. É diferente de você ler, por exemplo, um Harry Potter, que tem uma série de livros e tem filme também. Não tem nada a ver, eles são totalmente independentes. Isso, tem uma sequência. Porque é como se você... diários de pessoas diferentes, né? Então, tipo, aqui vai estar a visão do Bob, aqui tá a visão do John, e eles se conhecem, né? Então, talvez, eu não sei, mas talvez tenha um fazendo menção ao outro em seus aí diários. O do John aparece o Bob. O Bob? Então. Não sei se do Bob vai aparecer o John. Mas não teria problema, não tem uma ordem certa. É isso. Acho que aqui se vai mais um vídeo do canal. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Sei lá.